A gente vai ouvir o Tite, só sobre isso que o Renan falou. É bom lembrar que no Corinthians, no começo dele, no começo da segunda passagem, de 2011, quem treinava a defesa se chama Fábio Carilli, treinador de defesa naquela época, que um dos auxiliares que cuidava disso era o Fábio. Óbvio que o Tite era o chefe da comissão técnica, como ele é hoje, mas o técnico de defesa naquela época, uma das novidades da comissão do Tite era exatamente puxar o Carilli, que passou a treinar a defesa do Corinthians. Depois, é bom lembrar que quem faz isso hoje no Flamengo é o Titinho. Quem cuida de treino de defesa ou da programação dos treinos de defesa é o filho do técnico Tite. Vamos ouvir o Tite, que, obviamente, de quem que é a culpa perguntar se está todo mundo incomodado? Do microfone da imprensa ou de um influencer que hoje frequenta o vestiário do Flamengo. Põe lá. Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Sem esse verniz, Casão, eu vou colar aqui uma sonora do Renato. O Grêmio perdeu por 2-0 do Bahia. E o Renato sem verniz, porque o Tite primeiro o Titinho e depois o Tite, ele tenta ali ter uma conversa civilizada com um desses canais de torcedor, de segmentado, né? E de influencer do Flamengo. Essa foi a discussão no começo da coletiva. Vamos ver o Renato, que também reclamou, disse que todos vocês da imprensa são burros. Vamos lá. Você me pergunta por que eu coloquei o PP e o Queiroz, é isso? Você queria que eu colocasse quem? O Dodge? E terça-feira? Ah, aí é que tá. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Não discute futebol comigo. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Vocês têm um ano, às vezes fazem um ano de faculdade, vocês querem discutir futebol com quem tem 30 anos de futebol. É muito difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. E o jogo de terça-feira? Eu tenho que pensar em tudo. Eu falo para vocês que eu sou pago para pensar. Vocês não são pagos para pensar. Vocês são pagos... Então tem que pensar melhor. Vai por mim. É muita coisa. Bota fulano aqui, tira o ciclano, põe o ciclano lá. E no próximo jogo você pensa? Quem tem que pensar sou eu. Eu tenho que pensar no jogo de terça-feira também. Você tem que ligar para o pessoal da CBF e mudar o calendário. Dá opinião para eles. Você está opinando? Dá uma opinião para o pessoal da CBF. É que acabei de falar aqui, com todo o respeito à tua pergunta, que a gente tem que chegar aqui e explicar, porque todo mundo quer ganhar o tempo todo. Vai jogar cada 3 dias. Vai lá discutir com o pessoal da CBF. O pessoal da CBF quer dinheiro. Eles querem fazer o calendário, estão pensando nos cofres deles. Dane-se quem trabalha no futebol. Por isso que eu falo e volto a repetir. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. No mundo. Está aí o calendário do futebol brasileiro. Agora, vocês querem as vitórias. Bom, então faz o seguinte, manda contratar 150 jogadores de alto nível. Aí a cada 3 dias nós vamos ter um time fortíssimo para jogar. Aí tem que colocar um time a cada 3 dias diferente. No entrosamento nunca é perfeito, nunca é bom, porque dificilmente jogam juntos e todo mundo quer o resultado. Esse que é o problema do futebol brasileiro. E ninguém está dando desculpa aqui. Meu time não mereceu a vitória hoje. Eu assumo isso. Da mesma forma que nós jogamos mal contra o time de São Paulo no primeiro tempo. Agora, exige... Porra, por que não botou o Dodge? Aí, na terça-feira, teria que jogar o PP ou o Queiroz. E aí? Viu? Simples. Da opinião é simples, mas tem que pensar lá na frente também. E eu sou pago para isso. Eu respeito a tua opinião agora. Respeito também que eu sou treinador. Sempre busco o melhor para o clube. É isso que eu faço no dia a dia e durante os jogos. O Renato podia ter acabado só com um final. Meu time jogou mal, não mereceu a vitória. Sim. E, de fato, temos um problema com o calendário. O Grêmio e os times do Rio Grande do Sul, ainda mais, que contaram com zero empatia da CBF e dos outros times. Agora, quem pediu para debater futebol foi o Renato, que começou a perguntar para o repórter quem você colocaria, quem você não colocaria, o que você pensa. Ele pergunta, ele tem que ouvir o que o repórter pensa, né? Aí, desculpa, aí não pode chamar de burro.
Não, o Renato ele passou do ponto. Ele, assim, o Renato passa do ponto quase sempre. Tanto às vezes que ele fica debochando quando o time dele ganha, ou quando ele está desse jeito, irritado, discutindo com um jornalista que fez a pergunta. O Renato é desse jeito desde quando ele jogava futebol. Vocês... o Bodão acompanhou, a Marília, não sei se você chegou a entrevistar o Renato jogando como jogador. O Renato sempre foi desse tipo. O Renato, quando vai dar entrevista, desde quando ele começou a ser treinador, é esse tipo. É esse tipo de comportamento do Renato. Ele é desse jeito. Se ele está certo ou errado, isso é outra discussão. Eu acho que ele está errado nessa entrevista. Eu acho que ele passou do ponto, foi até um certo ponto mal educado e grosseiro com o jornalista, né, com o cara que fez a pergunta, no debate de inteligência, sou pago para pensar. Cara, isso aí não tem nada a ver com a história do jogo, com a história do futebol, com a história da escolha dele e da pergunta do jornalista. Mas o Renato, em relação ao Tite, por exemplo, ele é desse jeito, sempre foi. Ele é autêntico. É isso aí, o Renato. Você vai para a entrevista com ele, você vai fazer a pergunta, você sabe que isso daí pode acontecer. No caso do Tite, eu acho que tem ali uma capa, sabe? Aquilo que eu falei antes. Eu não consigo arrumar outra palavra. É atuação. O Tite e o Titinho, eles atuam numa entrevista coletiva. Eles vão para atuar. E ontem, depois do 4-1, eles só foram para a entrevista coletiva porque eles já não tinham ido quando perderam para o Palmeiras aqui e foram muito criticados porque o futebol foi covarde. O Palmeiras quase eliminou o Flamengo aqui na Copa do Brasil. Ele não foi para a coletiva. Se ele não vai para a coletiva ontem também, depois de um 4-1 do Botafogo, ia ficar muito feio para ele. Então ele acabou indo na coletiva, o Tite e o Titinho. O caso do Renato é esse aí. Né? O Renato passa do ponto. O Renato, eu acho que o Renato é daqueles caras, treinadores, ex-jogador, que acha que o jornalista não entende nada. Só quem jogou entende. Né? Aquele cara que talvez ele aceite mais uma crítica de um comentarista ex-jogador do que de um comentarista jornalista. É a visão que eu tenho do Renato nessa questão de analisar as perguntas, os comentários e tal. Mas o Renato é isso aí, ele é autêntico, o Renato é verdadeiro, é isso daí, você viu? O Renato é isso daí a vida toda. Agora, no lado do Tite, o Tite, ele fica deslizando, ele transfere a responsabilidade da pergunta pro cara, sabe? O Renato discutiu com o cara, não gostou da pergunta do cara e ficou discutindo. Ofendeu até, né? Chamou diretamente o cara de burro e tal. O Tite, não. O Tite ele faz um outro tipo, ele faz a mesma coisa que o Renato, é igualzinho o Renato, só que ele atua. Parece que ele é bonzinho, parece que ele é legal, parece que ele está sendo bacana com o jornalista. Mas ele está criticando do mesmo jeito. As duas entrevistas são semelhantes. As reclamações são as mesmas, calendário, né? Discutiu com o jornalista. As duas entrevistas são semelhantes, cara. Só que um tem um jeito de ser e o outro tem um outro jeito. Eu acho que o Renato errou, foi mal educado, mas eu vejo o Renato autêntico e verdadeiro quando ele fala. O Tite fez a mesma coisa que o Renato, só que ficou deslizando e atuando na frente dos jornalistas. É a mesma coisa. Agora, só para falar um negócio, tem dois caras, talvez três, que não faz parte desse grupo aí de reclamão, de toda hora que perde ou que o time joga mal, mesmo ganhando, tem alguma coisa para se desculpar, ou para acusar, ou para transferir, para projetar em alguém. Que é o Juan Pablo Vojvoda, o Arthur Jorge e o Pedro Caixinha. Eu não lembro desses caras debatendo, acusando o jornalista quando perde, reclamando insistentemente sobre o calendário. Já falaram do calendário, mas não ficam martelando essa situação do calendário o tempo todo. Não vai mudar, gente. O ano já está rolando, não vai mudar nada. Ganhando, perdendo ou empatando, jogando bem ou mal, atropelando ou sendo atropelado, o calendário é esse. Não adianta ficar justificando no calendário. Isso aí já não cola mais. E são 3 estrangeiros, hein, Casal? Sim, 3 estrangeiros.
que caíram de paraquedas nessa loucura. Eu estou aqui com o Renan. Eu fui setorista do São Paulo quando o Renan jogava e um dos técnicos era o Muricy. Então, eu vou fazer aqui uma comparação e depois o Botão vai me ajudar. Eu peguei, na minha carreira de jornalista, a gente fazia primeiro entrevista de TV, depois era rádio e depois era jornal. Como eu era repórter de TV e também repórter de jornal, eu pegava um pedaço de cada uma. E existia conversa, embate, mas não como hoje. Hoje, Casão, é covarde, porque o repórter não tem o direito de pegar o microfone de volta na coletiva. Era diferente. Eu perguntava para o Muricy respondia para mim e eu podia retrucar, e aquilo podia até ficar uma areia. Eu sempre me dei muito bem com o Muricy, me dou muito bem com o Renato também. Só que hoje em dia a gente tem repórteres mais novos que fazem a pergunta, o assessor de imprensa rouba o microfone, é assim que funciona atrás das câmeras. E o que o Renato fez foi expor um repórter que não tinha ali o direito de conversar, ainda que o Renato ache que ele não tem nada para falar, então o Renato não tem que perguntar para ele o que ele faria. Se na sequência ele fala, você fez 1 ano de faculdade sem nem saber o currículo do rapaz, eu também não sei, então ele só fez aquilo para crescer. Eu acho que alguns técnicos fazem isso para ganhar ponto com a sua torcida, e isso eu acho covarde. Acho como você que no personagem Renato, isso é inerente à pessoa, ele tem um carisma, e carisma não se compra, que isso não pega nele como uma coisa violenta, como pega, por exemplo, no Abel Ferreira, quando ele faz igual, que fica pedante, fica mais violento. Mas acho que ele pode, sabendo a pessoa que ele é, não fazer esse tipo de coisa. Queria perguntar para o Bodão, porque o que aconteceu com o Tite, para falar o português claro, é que ele ficou chato. O Tite ficou chato. Ele reclama, fala pouco. Eu me dou muito. Poucas pessoas amam mais o Tite do que eu. E me dou bem com ele fora do microfone. Mas no microfone ele ficou um cara chato. É chato porque ele quer explicar o que é creatina, é chato porque quer que o influencer não represente a torcida do Flamengo. Ele ficou chato. Ele sempre foi meio chato, né? Para falar, para conviver, não. Eu até convivi um pouco com ele, gostei muito dele, mas o Renato, eu achei que errou na forma. No conteúdo, ele falou muita verdade ali, da dificuldade do treinador. Na forma, ele foi estúpido, foi inconveniente, prepotente, mas no conteúdo ele falou certo. Só não falou que esse negócio de calendário é culpa da CBF. Os clubes aceitam o calendário. Os clubes não falam nada, não brigam nesse calendário. A maioria topa tudo que a CBF faz. Então não é a CBF. A CBF tem 1000 motivos para fazer, mas os clubes também. Os presidentes do clube são totalmente coniventes com a política da CBF. O treinador, antigamente, Maria, a gente assistia a treino no banco de reservas junto com o treinador durante os treinos. Quando ele levantava ali para falar, a gente escutava o que falava. Eu convivia assim com o Oswaldo Brandão, com o Tele Santana. Quantas vezes fui almoçar com o Tele Santana, no bar do Elias, ali, perto do Palmeiras. A gente tem um relacionamento muito próximo, pessoalmente. A gente podia criticar tudo, mas a gente tinha a informação correta. Quando você chegava numa entrevista, você sabia, tinha mais argumentos para conversar, para perguntar. Eu tive embate com vários treinadores, com o Zagallo, muitas vezes, tal. Mas a gente tem uma intimidade fora de campo que deixava os jornalistas mais qualificados para fazer pergunta. Hoje, essa meninada não vê treino, não vê nada, tem uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que... E tem o treinador sempre vendo a imprensa como inimiga. Não era assim. A gente respeitava a particularidade de todo mundo, mas na hora de ser profissional, era profissional. Escrevia o que tinha que escrever, não escondia nada, mas só coisas dentro do futebol. Fora não, fora cada um tinha a sua vida, e a gente se dava bem. Pô, cheguei a discutir tática com o treinador de seleção brasileira, convocação, mas na boa. Hoje não, hoje vira tudo briga. Mas o Renan ficava bravo, que eu dava nota. Chegava lá para fazer treino e ficava lá na churrasqueira do CT. Os jogadores iam com o lance e a nota. Você me deu 6. Ué, não jogou nada, tomou 6. A volante não, o volante eu sempre elogiava. O atacante, jogador de ladinho, aí eu dava 6, 5. Volante nunca.
Mas sabe por que está acontecendo muito isso também, que o Bodão falou, Marília? Não se vê mais os treinos, né? Igual vocês falaram, vocês estavam ali do lado do campo assistindo o treino. Aí vocês tinham muito mais argumento para falar, pô, por que você não. Por exemplo, por que o Renan está treinando bem? Você está vendo que o Renan está treinando bem, por que ele não tem jogado? Você tinha mais argumento. Hoje não tem argumento nenhum. E antigamente, o que eu fazia? Não sei se a Marília lembra, mas eu ficava tomando café com os jornalistas ali, com o pessoal da imprensa. Mais com o Eduardo Afonso. O senhor era puxa-saco do Eduardo Afonso, mas eu ficava ali dando uma ouvidinha. Ficava tomando café com o pessoal, conversando. Eu vou pedir para o seu assessor de imprensa. Eu nunca tive assessor de imprensa. Ligava direto para mim, falava direto comigo. O único assessor era dos clubes, do São Paulo. Me ligava, Renan, tô entrevista. Mas do contrário, cara, hoje tá assim, um negócio muito distante. Muito distante. E faz com que as pessoas se sintam inimigas. Um esteja querendo confrontar o outro, querendo entender mais do que o outro. E como hoje tem muita imprensa segmentada, né? Os canais relacionados aos clubes, e tem muitos deles ali fazendo as perguntas, e eles não veem os treinos, então eles perguntam com o coração, né? Perguntam querendo dar opinião. Por que você não colocou o fulano e colocou o ciclano? E por que isso? E por que aquilo? Entendeu? Então, isso é um dos motivos que tem feito com que essa distância esteja aumentando cada vez mais. E a tendência é piorar. A tendência é piorar. Quando os treinadores não vão dar entrevista, eles vão com 3 pedras na mão. Já preparados para uma possível pergunta para já amassar o cara. E como a Marília falou, ele não tem o direito de resposta, né? Ele é interpelado, mas ele não tem o direito de responder aquilo que ele foi perguntado, né? Isso daí é o Tite, é o Renato, o Abel muito, o Zubeldia foi outro dia desrespeitoso com o Léo Lepre, perguntando o que ele ficou fazendo durante 40 minutos, que ele não viu o lance no jogo contra o Atlético, querendo se meter no trabalho do cara. Então, todos estão assim agora. Marília, só rapidinho. Eu queria contar uma coisinha rapidinha, como era tão diferente o relacionamento. Às vésperas de uma final de Copa do Mundo, em 94, em Los Angeles, os Parreira e o Zagallo foram na nossa... Nós tínhamos o quarto e anexo ao quarto uma salinha onde fazia as edições. Parreira e Zagallo, antes do jogo contra a Itália, foram no nosso quarto conversar. Sabe o que aconteceu? Não falamos de futebol, não falamos do jogo. Botamos uma fita lá de um show da Elis Regina. Eles queriam esparecer, eles queriam conversar de outras coisas. Eles estavam tensos, eles queriam bater um papo entre amigos. Nós não falamos de futebol. Isso é uma coisa impensável no mundo de hoje. Então, esse relacionamento mais próximo tornava a gente melhor informado e a relação com o treinador é muito mais respeitosa e mais agradável do que é hoje. Qual